Ainda falando de câncer, a Sheila está perguntando aqui como é que o câncer de mama se alastra. Na verdade, a mama é uma doença que ela tem pouca vascularização. A nossa mama ela não é um órgão que sangra muito, se você tem uma cirurgia, nada, porque ele tem pouca vascularização. Mas o que acaba acontecendo? Ela tem muitos vasos linfáticos e muito sistema linfático. Então, normalmente, quando você tem a doença mamária, você tem esses linfonodos, né, que é a doença se alastrando, que ela pode ser tanto na glândula, quanto pela axila, que foi o que a gente comentou. Essas bolinhas que são os linfonodos na axila, elas são super ricas. Dali, ela pode ir para o resto do corpo. Tá. Chegou uma pergunta pela internet, se não me engano é Amanda, eu não sei se é Amanda Vitória ou Amanda de Vitória. Eu tenho 22 anos e há mais ou menos uns 5 meses encontrei uma bolinha no meu seio esquerdo, bem ao lado do mamilo. Ela é durinha e tem movimentação. Teve um dia que observei que saiu sangue, mas nunca mais aconteceu. E quando faço depilação, fica mais dolorido. 22 anos, menina. Tem uma coisa importante. É uma bolinha, que ela falou que é móvel e pequena e não cresceu da hora que ela percebeu até agora. Então, muito provavelmente, isso é um fibroadenoma ou um cisto. Que são lesões benignas. O câncer, não. A bolinha, o nódulo do câncer... O nódulo do câncer, ele é endurecido. E não sai do lugar. E não sai do lugar. Mexe. Normalmente ele fica grudado. Quando você fala de sair sangue pelo mamilo, o que é importante? O que é isso aí, doutor? É uma mama. É uma mama que a gente deixa até no consultório para os pacientes palparem e saberem o que é um nódulo benigno, o que é um nódulo maligno. E aqui a gente mostra as saídas de secreção. Muitas mulheres têm o hábito de apertar o mamilo. Na hora que eu aperto, essa região é super rica em vasinhos de sangue. Então eu aperto, eu vou ter saída de secreção com sangue. Então não se deve apertar o mamilo. Você pode dar até uma infecção local e dar dor. O que acontece? É importante quando a gente usa um sutiã, se esse sutiã suja com sangue, você tem que realmente checar. Pode ser um problema de um câncer, principalmente daquele câncer que a gente falou que é o lobular? Pode, mas o mais comum é ser um papiloma, é uma lesão benigna do ducto, que é o canalzinho que leva o leite, que ele cresce como se fosse uma carninha esponjosa e sangra, tá? Qual que é a outra secreção que é muito comum? É uma aguinha, às vezes acinzentada, principalmente em quem fuma. Ou em quem, por exemplo, namorou. Se o parceiro estimular muito o mamilo, isso pode acontecer de sair uma secreção. De qualquer maneira, ela precisa investigar, procurar o ginecologista dela, né, e ver o que é. Ó, a Jane está perguntando aqui no Twitter o seguinte: as alterações hormonais provocadas pela gestação consecutiva pode contribuir para a evolução rápida do câncer de mama? Na verdade, Jane, ninguém sabe. Tanto que muitas vezes, quando você tem uma mulher que está grávida, a gente deixa essa gravidez acontecer e vai fazendo tratamento na medida do possível para não ter intercorrências para gestações. O que se sabe? Depois que uma mulher teve câncer de mama, o mastologista muitas vezes libera que ela engravide, mas libera com um pouco de receio, porque não se sabe ainda. Se você submeter essa mulher a uma gestação, pode piorar. Eu acredito, minha opinião pessoal é que piore. E uma coisa que é importante, que muitas vezes as mulheres perguntam: uma mulher jovem que tem um câncer de mama e não foi mãe ainda, o que ela deve fazer? Ela deve conversar com o mastologista, conversar com o ginecologista e fazer congelamento de óvulo. Por quê? Muitas mulheres jovens, elas vão ser expostas a radioterapia e quimioterapia. E isso pode lesar o nosso ovário e dar mais chances de menopausa precoce. A partir do momento que isso aconteceu, é melhor essa mulher se prevenir antecipadamente e congelar óvulos. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, olha só. A Ju Bonfim sempre participa com a gente. Desde os meus 16 anos, faço ultrassom mamária. Isso também é importante para o combate ao câncer, doutor? É importantíssimo, Ju. Abaixo dos 35 anos, se você não tem antecedentes de câncer de mama, você só deve fazer ultrassonografia mamária, se possível, de 6 em 6 meses. Legal. 6 em 6 meses é bastante, 6 em 6 meses. Que bom, né? Conversar com quem entende e consegue passar tudo direitinho pra gente, né? Que vai traduzindo em miúdos, né? Verdade. Coisas que às vezes ficam tão complicadas em conceitos tão difíceis. Isso é muito bacana. E esse é o nosso papel aqui, né? O trabalho de prestação de serviço, né? Para orientar você, para chamar a sua atenção, para você cuidar da sua saúde. Então, elogio para a Regina aqui, ó. Olha lá, Marcela. Marcela, sentimento nasce de uma forma inexplicável. Apesar de não lhe conhecer, eu adoro você. Ô, Marcela, muito obrigada. Muito obrigada lá, que bonitinha. Muito obrigada, né? Marcela. Bacana aqui.
Eu posso ver se tem alguma pergunta Mas aqui? é claro alguma que coisa óbvia que a gente não perguntou? Porque eu morro de medo de a gente fica meia hora conversando. Você, às vezes, não pergunta o mais importante. Tem alguma né? coisa óbvia que a gente não perguntou? Já falamos de prevenção, já falamos de tratamento, já falamos de hereditariedade. O que mais que não falamos? Falamos já de câncer mamário nos homens. De câncer mamário. Uma coisa que é importante falando de câncer mamário nos homens. Hoje é muito comum o uso de anabolizante. Ai, ótimo, o anabolizante, ele aumenta o músculo, mas aumenta também a glândula mamária. Os homens jovens que usam anabolizante, eles estão tendo um índice muito superior de câncer de mama. Então, muitas vezes, esses homens têm que tomar mais cuidado e o ideal é realmente tomar cuidado com esse tipo de medicação. Porque é uma medicação que ela pode lesar o organismo de diversas formas. Então, você pode ter atrofia testicular, esse homem pode ficar estéril. Ele pode ter ginecomastia, com aumento da glândula mamária e ter um câncer de mama. Então, é uma coisa muito importante ser falado, para eles tomarem realmente cuidado com o abuso dessas medicações. Anabolizante, você colocou como medicação. É medicação? Na verdade, Regina, eles usam para ficarem mais musculosos. Então, são as testosteronas injetáveis. No Brasil, tem algumas que são liberadas, mas não para o uso que normalmente se faz. Entendi. Então, é muito comum isso em academia. E as mulheres que também usam anabolizantes, podem também potencializar? Tem mais chance. E tem uma coisa muito importante, essas mulheres podem ficar sem menstruar e ter problemas assim, de lesão ovariana grave e de não conseguir engravidar. Doutora, para a gente... Desculpa. Eu tenho uma amiga que passou por isso. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, o nosso tempo já está acabando, são 10h59. Tem gente perguntando aqui no Twitter o seguinte, diz que come muita maçã, porque diz que maçã é anticancerígena, é isso mesmo? A maçã, como várias outras frutas, tem substâncias antioxidantes, que a gente chama. Mas assim, você não precisa comer muitas. O que se recomenda é uma maçã, 2 por dia. Outras coisas que podem ajudar. Ômega 3, que é o que a gente tem na sardinha, no salmão, nos peixes de uma forma geral. O licopeno, que é o que tem no tomate principalmente. Vitamina C, vitamina E. O mais importante, as pessoas terem uma alimentação mais próxima do saudável possível. Então, frutas, verduras frescas e, se possível, evitar a carne vermelha. Optar mais pelo peixe e pelo frango. Maravilha, doutora. Muitíssimo obrigada. Cira, obrigada. Vai voltar mais vezes, né? Muitas vezes. Obrigada. O pessoal está elogiando bastante aqui no Twitter. Pois é. Legal. Obrigada. Ficamos por aqui então, Douglas. Isso aí, final de semana, hoje já é um pulo para o final de semana, voltamos segunda-feira e amanhã estaremos aqui na Rede TV na campanha Direito de Viver, você não pode perder, muito bacana também, né? Falando aí sobre para a construção do Hospital das Crianças que também sofrem com câncer. Pois é, segunda-feira, ao vivo, a partir das 8h30 da manhã, na tela da Rede TV, tem o Se Liga Brasil, a gente espera você. Bom final de semana, muito obrigada pela companhia. Tchau. Fique com Deus, tchau.